Vamos ler comigo, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e tomou. Podeis tomar assento. Eu sempre que eu chego aqui, meus irmãos, nesse lugar, nessa tribuna, o Senhor me faz lembrar, irmãos, de onde foi que eu saí. O Senhor me remete a coisas que eu fiz no meu passado. E Ele me traz à memória, pastor Celso, aquilo que me traz a esperança. Porque se nós olharmos para a nossa condição, irmãos, se nós olharmos de onde nós nascemos, de onde nós vimos, quem somos hoje, nós não vamos sair nem da nossa casa. Mas o Senhor, Ele é um Deus que nos surpreende. O Senhor é um Deus que, quando nós não temos mais nada neste mundo, quando todos nos rejeitam, quando a sociedade fala: olha, isso aí para nada presta, quando as pessoas começam a te olhar com um olhar de desprezo, é nessa hora que o Senhor ele nos acolhe, irmãos. A Bíblia fala que pode até mesmo o pai e uma mãe esquecer do teu filho. Mas o Senhor, ele traz para os seus braços. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a nossa igreja, aqui na Teixeira de Freitas, nesses 31 anos, pastor Celso, 26 eu estou aqui. E eu glorifico ao Senhor, irmãos, porque tive muitas lutas. Eu tive muitos embates, tive muitas coisas que tentaram me afastar do caminho do Senhor. Mas o Senhor, em todo tempo, Ele estava ao meu lado, dizendo comigo: olha, não temas, filho. Eu te ajudo. Muitas foram as minhas aflições, mas o Senhor fala em sua palavra: olha, de todas eu vou te livrar. E durante 26 anos, irmãos, eu continuo aqui aprendendo, pastor. Eu continuo aqui aos pés da minha liderança. Eu continuo aqui com meus ouvidos, olha, atento, porque tudo que sai daqui é bom, irmãos. Tudo que sai deste lugar, os louvores, a mensagem, uma oportunidade, uma saudação, nós temos que segurar. Um aperto de mão, uma paz do Senhor, muda a nossa história. Há 15 dias atrás tivemos aqui um curso, uma preparação de líderes. E eu me recordo que eu falei com a minha esposa: eu quero participar, dei meu nome, falei: Senhor, eu tenho muito que aprender ainda. Começamos na sexta, sábado, no domingo, quando terminamos,
O pastor Celso estava aqui embaixo entregando os diplomas e ele falou algo interessante. Olha, guarde com carinho. Faça um quadro, compra uma moldurazinha, coloca lá. O meu eu vou fazer, está lá guardadinho. Eu vou fazer a minha moldura. Mas melhor do que fazer a moldura e ver o quadro na parede é colocarmos em prática. Aleluia. Melhor do que termos ali escrito, eu me formei, eu participei. É eu tomar para mim aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi. A todo tempo o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele está nos ensinando. Em todo tempo nós estamos aqui na casa do Senhor e o Senhor está falando conosco, olha, aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração, irmãos. Cada vez que nós falamos para o Senhor, Senhor, eu quero aprender mais. Eu preciso me dedicar mais. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto que nós lemos nos fala de uma escola de profetas. Um lugar onde obreiros, filhos de profetas, precisavam se preparar. Em todo instante, irmãos, nós precisamos nos preparar. Porque o mundo jaz no maligno. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não está brincando, ele quer realmente tirar a tua vida. A Bíblia fala que o diabo não veio senão para matar, para roubar e destruir. Mas Deus está aqui, irmãos, ele tem vida em abundância para cada um de nós. Tem momentos que nós estamos aqui na casa do Senhor, irmãos, e nós precisamos entender que Deus ele tem seus métodos, seu jeito de falar com cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira específica para falar. E muitas das vezes nós não compreendemos porque somos pessoas que só querem ouvir aquilo que é de bom. O nosso pastor, quando ele aperta um pouquinho, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, ele quer que nós fiquemos no caminho certo. Quando o nosso pastor dá uma palavra mais dura, toma para você essa palavra, irmãos. Toma para você esse conselho, toma para você, porque da mesma forma que o Espírito Santo de Deus falou com ele, é porque é uma palavra, irmãos, que quer trazer a nossa vida para o rumo, quer trazer a nossa vida para o eixo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 68, Jesus Cristo estava ali com seus discípulos, ele sabia qual deles iria o trair. E a Bíblia fala que Jesus ele deu uma palavra tão dura. Aquele discurso foi um discurso para apertar. E muitos discípulos largaram o mestre, deixaram ele e foram-se embora. Mas Pedro tomou a palavra. Porque em determinado momento Jesus falou, olha, vocês também querem ir? Muitos se foram, mas vocês vão também. Mas Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens, Senhor, a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós, irmãos? Estávamos aqui agora, no dia do batismo, culto maravilhoso, à noite, Santa Ceia. O único lugarzinho que eu consegui foi na última cadeira lá atrás. Mas eu glorifiquei o nome do Senhor, irmãos. Porque de lá de trás eu observei a igreja superlotada.
As pessoas estão sedentas, irmãos, para ter uma oportunidade que nós temos. As pessoas estão sedentas, irmãos, para estar sentadas aqui neste lugar. E nós temos essa oportunidade. Nós estamos num lugar certo, estamos na hora certa. E Deus está aqui com as tuas mãos estendidas, irmãos, olha, sondando a cada coração. Ele sabe quem está enfermo, precisando de uma cura. Ele sabe aquele que está fraco, precisando de ser forte. Ele sabe como está o coração desta mãe aflita, porque não sabe onde está o teu filho. Ele sabe como é que está o coração deste pai, que não sabe o que fazer amanhã, que se encontra desempregado. Mas ele é um Deus que não vai nos deixar sair daqui nesta noite com as nossas mãos vazias. Nós precisamos ter fé que saímos da nossa casa para glorificar o nome dele. E nós vamos levar sim a nossa bênção. Nós vamos levar sim a nossa provisão, irmãos. A Bíblia fala que no momento que Eliseu estava ali junto com os filhos dos profetas, irmãos, um jovem, posso dizer, porque era o filho de um dos profetas. Ele chama Eliseu e fala: Senhor, o lugar aonde estamos, onde habitamos, nos é estreito. A Bíblia fala que olhou na face de Eliseu, tipo, o senhor não está vendo? Nós estamos apertados. Precisamos ir até o Jordão cortar vigas. Isso nos alerta, irmãos, que nós precisamos ter iniciativas. Nós não podemos olhar somente para a nossa liderança e esperar que deles sempre venha a resposta. Mas a Bíblia fala que este jovem, o filho desse profeta, ele olhou além. Ele observou o crescimento. Tem coisas que Deus vai usar um líder, tem coisas que o Senhor vai falar com você em particular, irmãos. Tem coisas que o Senhor vai falar com você, vai mostrar você e não vai mostrar a mim. O lugar nos é estreito. E quando ele fala para Eliseu, se incomoda de ir conosco, na mesma hora ele falou: vamos. Deus está aqui nesta noite, olha, pronto para ouvir de você uma palavra. As mãos do Senhor não estão encolhidas. O ouvido do Senhor não está agravado, irmãos. Basta somente você falar com Ele o que você precisa nesta hora. Ele está te perguntando nesta noite o que você quer que eu te faça. A palavra daquele filho do profeta foi: vamos até o Jordão, Senhor. Vamos cortar vigas. Vamos estender as tendas. Vamos aumentar este lugar. O profeta não falou: vou pensar. Talvez amanhã eu te respondo. Deus quer te responder hoje. O Senhor quer dizer sim para você hoje. O Senhor quer falar contigo a respeito do que você quer resolver hoje. No mesmo instante, quando a postura daquele profeta chega até Eliseu, eles chegam até o Jordão para cortar as vigas. E a Bíblia vai dizer que durante o corte, durante o trabalho, não dá para especificar quanto tempo eles estavam ali cortando, o machado de um dos filhos dos profetas solta do cabo. Nós estamos aqui há 31 anos. Eu cheguei aqui, a igreja já tinha 5. E Deus falou ao meu coração que há 26 anos eu preciso rever as minhas ferramentas. Durante esses 26 anos eu preciso rever os meus conceitos.
Eu preciso saber como é que eu estou fazendo uso daquilo que Deus me deu. Eu preciso saber se eu estou ajustando, se eu estou afiando. Eu preciso saber se o meu trabalho na obra do Senhor está sendo um trabalho que está dando resultado, pastor. Talvez aquele filho do profeta estava ali batendo naquela viga. Pum! Pum! Batendo, mas não estava fluindo. O corte não estava mais, olha, nem ferindo mais aquela viga. O machado já estava cego. E nós precisamos, irmãos, pararmos um pouco e revermos os nossos conceitos na casa do Senhor. Nós precisamos entendermos, irmãos, que a ferramenta que Deus nos deu não é nossa. Porque quando ele perdeu, ele falou, ai, meu Senhor, era emprestado. Um dia nós vamos estar diante de Deus. E eu não quero chegar diante do Senhor com minhas mãos vazias. Eu preciso apresentar ao Senhor alguma coisa. Eu preciso chegar diante do Senhor. Senhor, eu fiquei sim na tua casa por tantos anos, mas aqui está o fruto do meu trabalho. Deus, nessa noite, Ele está trazendo para nós uma solução. Eu estou aqui. Talvez você está há tanto tempo na casa do Senhor, mas você mesmo está entendendo, olha, eu sou um servo, que eu não estou conseguindo, olha, produzir mais na obra. Olha, o Senhor está aqui nessa noite, Ele quer amolar, ó. Ele quer afiar ferramentas aqui, irmão. Ah, mas eu não sei trabalhar com isso. Deus vai te dar outra ferramenta. A ferramenta específica para aquele dia era o machado. Cortar viga não é com martelo. Não é com alicate. Tem trabalho aqui para todo mundo, irmãos. Tem trabalho aqui para todo mundo. Ah, mas eu não sei. Tem para outro tipo de trabalho. E nós entendemos, irmãos, que a fé sem a obra ela é morta. Ah, mas eu tenho fé. Mas como é que está a obra? Como é que está a tua vida espiritual? Quando você chega agora na sua casa, você deita o seu travesseiro e de domingo a domingo você já refletiu o que você ofereceu ao Senhor? O que você tem feito para o Senhor? O Espírito Santo de Deus, ele está aqui falando conosco, irmão. Eu costumo dizer que com Deus, o pastor Celso fala as coisas, eu pego assim. Nós precisamos ter crédito. Não fica no vermelho com o Senhor, não. Ele está aqui nesta noite, olha, ele quer zerar tudo que ficou para trás. Ah, mas eu estou em débito com o Senhor. O Senhor, ele não lança na nossa face. Ele quer zerar agora com você, comigo. Olha, o que está para trás, ficou para trás. Daqui a 31 anos, vamos rever como é que você vai estar. Eu quero produzir mais, irmãos. Eu preciso produzir mais. Eu preciso falar com o Senhor. Senhor, se eu fiz, eu quero fazer mais um pouco. Aleluia. Amola o meu machado aí, Senhor. Amola a minha ferramenta. E esse jovem, quando ele perde o seu machado, tudo leva a crer que ele parou. Tudo leva a crer que ele ficou observando alguém trabalhar. E na casa do Senhor é assim, irmãos. Alguns trabalham mais e outros trabalham menos. Mas nós precisamos, irmãos, arregaçar as mangas para não ser pesado o nosso irmão.
Precisamos observar o que fazer para que possamos dividir a carga. Porque com fardo leve, irmão, nós vamos mais longe. Com nossos fardos mais leves, nós vamos mais longe. Mas o interessante, irmãos, que quando o profeta chega próximo dele, e ele declara, ai meu Senhor, porque era emprestado, o Espírito Santo já começa a trabalhar, irmãos. Porque nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando você se preocupa com o que Deus te deu, quando você se preocupa de onde Deus te tirou, quando você começa a se preocupar como é que era a tua família, como é que é hoje, quando você começa a se preocupar da quantidade de cigarro que você fumou e hoje você não fuma mais, a sua economia, quando você começa a se preocupar da quantidade de álcool que você jogou para dentro e hoje você não faz mais uso, quando você começa a se preocupar das noites de sono que você perdia com o seu filho ou tua filha, e hoje você já deita a cabecinha no travesseiro e dorme porque eles estão aqui na casa do Senhor, aí Deus vai renovando. É necessário falar isso, irmãos, porque é muito fácil esquecer. É muito fácil esquecer, irmãos. Mas Deus está aqui nesta noite trazendo, olha, dando esperança ao desesperança. Deus está aqui nesta noite, olha, dando vigor. Deus está aqui nessa noite dando forças. O interessante é que aquele jovem, quando o profeta falou para ele, onde caiu? Senhor, caiu ali. Ali, ele apontou o lugar certo. Irmão, só em nós sabermos aonde nós caímos, só em nós sabermos e falarmos com o Senhor, Senhor, eu pequei aqui. Foi isso que me fez afastar da tua presença. Deus, ele já tem misericórdia de nós. O Espírito Santo de Deus está aqui fazendo essa pergunta para mim e para você. Eu quero que você volte ao meu trabalho. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. E eu continuo contando contigo, porque aquilo que você tinha que fazer está lá te esperando. Você parou de trabalhar, a obra lá continua. Ainda é melhor você voltar atrás e recomeçar de onde você parou. Mostra ao Senhor aonde foi que você caiu. Aonde você perdeu a sua ferramenta? A Bíblia fala que quando o filho desse profeta declara, Senhor, caiu ali. O interessante é que o profeta não questionou ele, não tem aqui na passagem bíblica. Olha, você foi relaxado, você não cuidou. Mas o profeta foi juntamente com ele. A Bíblia fala que o profeta quebra um graveto, um galho, lá do Jordão. Deus podia fazer o milagre ali, fazer o ferro, né, na mesma hora subir. Pega aquela pontinha de graveto, lança na água, uma água escura, não tinha visibilidade nenhuma. E naquele momento todos ficam surpresos, irmãos. O Espírito Santo de Deus sabe justamente aonde está. O Espírito Santo de Deus sabe muito bem como agir. Ah, Senhor, eu não estou vendo nada, eu não sei como começar, como terminar. Deus sabe. Deus sabe aonde está a sua dor, Deus sabe aonde está o seu problema. Deus sabe aonde está o teu filho. Deus sabe aonde está a situação que você está vivendo. E quando ele lança o graveto, irmãos, na água, aquele ferro começa a flutuar, irmãos. Olha.
Imagina a reação não só daquele jovem, como de todos os filhos dos profetas que ali estavam. E nós aprendemos uma coisa, irmãos. A ferramenta não foi substituída. Não chegou um outro machado na mão daquele jovem. Aquela mesma ferramenta voltou para as mãos dele. Você pensa que você perdeu? Você pensa que aquilo que você tinha foi embora? Você chegou aqui nesta noite achando que aquilo de mais precioso que você teve um dia foi perdido. Deus está aqui nesta noite, está falando com cada um de nós. Olha, eu vou entregar na sua mão aquilo que é teu. Eu vou te devolver aquilo que você achou que havia perdido. Eu vou trazer de volta. Nós entendemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, irmãos, ela tem que se cumprir na minha e na tua vida. Você entrou aqui sem esperança nenhuma. Você entrou aqui desanimado, eu não sei como fazer, como trabalhar, como agir. Deus está te dando estratégia nessa noite, irmãos. Isaías 41, versículo de número 13. A Bíblia diz que eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Assim como aquele filho do profeta retornou para o seu trabalho, Deus continua contando com você. Deus continua contando com você, comigo. E nesses 31 anos da nossa igreja, eu peço ao Senhor, Senhor, afina a minha ferramenta, Senhor. Se não for um machado, Senhor, me dá outra ferramenta, mas eu quero trabalhar. Não fique com as suas mãos vazias. Eu convido a você que se coloque de pé nesse momento. Não é por muito falar. O Espírito Santo está falando aqui a cada coração. Eu não sei aonde que você parou na sua caminhada. Mas para Deus colocar essa palavra no meu coração, é porque tem alguém aqui que sabe o que fazer, mas não está fazendo, pastor. Tem alguém aqui que entendeu a palavra. Sabe como agir na casa do Senhor, sabe o que fazer na casa do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que pode fazer e não faz, comete pecado. Ainda há tempo de você trabalhar. E Deus quer alistar novos trabalhadores para a sua seara. Você que chegou aqui nessa noite, olha, eu ouvi a mensagem. Eu estou há tanto tempo sem servir a Deus. Eu parei o meu trabalho lá atrás, eu não sei nem mais se eu sirvo, serve sim. Você é muito especial para Deus. Tem lugar aqui para você. Tem trabalho aqui para você. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. Decida-se por Jesus hoje. O Senhor quer salvar hoje, o Senhor quer trazer de volta hoje. Ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para os seus negócios. Mas a minha idade já passou, não dá mais tempo. Dá sim. O Espírito Santo de Deus está aqui. E se você entendeu o propósito de Deus na sua vida, com a permissão aqui dos meus pastores, eu gostaria muito de orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, saia do seu lugar. Mas eu já sou cristão. Mas eu preciso trabalhar. Venha. Deus quer te readmitir hoje.
As portas aqui estão abertas, não tem números. Não tem. Ah, acabou, a listagem acabou. Não, aqui é inesgotável. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, devemos a Ti toda a honra, Pai, todo louvor. Ó Deus amado, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz, Senhor. Ó Deus amado, é assim como eu. Ó Deus amado, tem irmãos aqui, tem irmãs, jovens, adolescentes. Ó Deus amado, que por algum momento, meu Senhor, parou, Senhor, de trabalhar, perdeu a sua ferramenta. Usava tão bem a palavra, o louvor, Senhor. Ó Deus amado, era um ministro por onde passava. Ó Deus amado, mas... Ó Deus amado, Tu és aquele, meu Senhor, que pode hoje renovar Tuas forças. Ó Deus amado, descer sobre ele uma porção dobrada, Senhor, do Espírito Santo. Conceda sobre ele mais uma vez, ó Deus, a esperança. Ó Deus amado, de ser um obreiro, meu Senhor, um trabalhador da Tua casa. Usa ele, meu Pai, usa ela mais uma vez. E eu entrego em Tuas mãos a cada um de nós, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, em nome de Jesus.